Pessoal, mais um conceito, tá? Ponto médio de um segmento. O que é ponto médio? É um ponto que fica no meio, na metade. Então aqui eu tenho o segmento que liga os pontos A ao ponto B. O ponto médio aqui vai ficar bem no meio, tá bom? Então vamos identificar esse ponto médio. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos identificar as coordenadas dos pontos A e do ponto B de início. Então, quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 3. Então, coordenada do ponto A, 1 e 3. Coordenada do ponto B, 4 e 3. 4 e 3. Sempre eu olho primeiro eixo X horizontal e depois eixo Y vertical, tá? Então, como que é a ideia de metade, tá? Sempre que a gente tem a ideia de metade, a gente faz o quê? Divide por 2, tá? Para a gente fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as coordenadas e dividir por 2. Vocês lembram como que encontrava a média? Para saber a média de um aluno que tirou 7 e 8 nas provas. Então, o que fazia? Somava 7 mais 8. Como eu estou somando dois números, eu divido por 2. Então, aqui, eu vou somar as coordenadas x dos dois pontos e dividir por 2. As coordenadas y dos dois pontos e dividir por 2. Então, como assim? Vamos pensar no ponto médio. O ponto médio vai ser um x médio e um y médio. Como que eu vou calcular? Seria um x1 mais x2 dividido por 2. E aqui y1 mais y2 dividido por 2. Esse seria o ponto médio. Vamos calcular ali então? 1 mais 4, 1 mais 4 dividido por 2. 3 mais 3 dividido por 2. 1 mais 4, 5. 3 mais 3, 6. 5 dividido por 2, 2,50, 2,5. 6 dividido por 2, 3. Então, qual é a coordenada do ponto médio? Vai ser 2,5 e 3. Se eu fosse representar aqui, então, ó, o y é 3, já está aqui, e o x, 2,5. Vai ser na metade do 2 com o 3. Então, aqui seria o ponto médio. Beleza? Eu vou fazer, então, aqui agora a explicação, aproveitar que esse vídeo ficou mais curto. Temos aqui atividade 1. Determine as coordenadas dos pontos médios dos lados do quadrado. Então, eu tenho aqui o desenho de um quadrado. Como é que eu vou fazer? Vou fazer em relação aos 4 lados. Nós vamos identificar os pontos dos vértices A e B e vou encontrar o ponto médio em relação a A e B. Depois, em relação a A e D, D e C, B e C. Vou fazer um. Vamos fazer do D e do C, tá? Vamos identificar. Opa. Vamos voltar aqui no zoom. Cadê? Localiza aí. O D, em relação a X, é menos 4. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Menos 4. Em relação a Y, localiza. Tá, mas vocês vão logo localiza aqui.
em relação ao y é menos 1, tá? É ruim que não pode ficar mexendo muito, senão desfoca. Menos 1. Ok? Esse é o ponto D. Agora o ponto C. Se eu olhar o ponto C, em relação a x é 1, em relação a y, menos 1. 1 e menos 1. Então, como que eu vou achar o ponto médio entre C e D? Eu somo as coordenadas x e divido por 2. Somo as coordenadas y e divido por 2. Como que vai ficar, então? Menos 4 mais 1 dividido por 2. Menos 1 mais menos 1 dividido por 2, tá? Regrinha de sinal aqui, mais com menos, menos. Eu devo 1, eu devo 1, eu devo 2. Vou fazer aqui agora. Devo 2. Eu devo 4, pago 1, fico devendo 3, tá? 3 dividido por 2 é 1,5. 2 dividido por 2, 1. Regrinha de sinal, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, qual é o ponto médio? Menos 1,5 menos 1. Então, o ponto médio aqui seria, em relação ao x, menos 1,5. Então, seria aqui na metade de menos 1 e menos 2. E em relação a y, no menos 1. Então, ligando os pontos, seria bem aqui. O ponto médio de C e D, tá? O exercício 2 é só para calcular o ponto médio. Então, tem a coordenada já dos pontos, então a gente só vai somar. Vou fazer só mais um. Então, 0 mais 3,6 e 0 mais 0. 0 mais 3,6, 3,6. 3,6 dividido por 2, 1,8. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, qual é o ponto médio? Qual é o ponto médio em relação ao AB? Vamos usar essa notação, tá? Ponto médio em relação a AB vai ser 1,8 e o 0. Pessoal? Então, a página 10 vocês vão fazer inteira também. Dúvida, estou à disposição, tá? Abraço!